Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto, olha só, de volta, retornando aqui a nossa série Tudo é História, parceria História em Casa, História é Vida, esse é o nome do nosso canal galera, estamos de volta, 2022, temporada então, continuando nossa sequência de Tudo é História. Vamos falar então hoje, sabe o quê? Sobre a história e a interdisciplinaridade. Meus queridos, estamos aqui de volta para a gente poder então retomar a nossa série e obviamente que a série é uma sequência. Você assiste então os vídeos anteriores e vai então conseguindo pegar aquela nossa ideia de que estamos falando de história, mas tudo se relaciona com a história. Você sabe muito bem que nós falamos aqui nos episódios anteriores sobre correntes historiográficas, falamos sobre fontes historiográficas, teoria da história, falamos sobre como pensar historicamente, falamos sobre como pensar questões de história. Um dos pontos mais importantes que a história traz é a sua potencialidade de fazer a interdisciplinaridade. E o que é interdisciplinaridade? Inter significa de interação, de intercalar, de fazer então uma junção, de ter relações entre várias disciplinas. Nos casos, então, a história é uma das disciplinas que estão dentro das ciências humanas. Desta forma, galera, sabemos que existem outras também, né, disciplinas que fazem parte das ciências humanas, como, por exemplo, a geografia, como, por exemplo, a sociologia, a filosofia. E, obviamente, que a história ela faz parte deste componente de disciplinas. O pensamento da aquilo que nós chamamos de ciência, temos o século XIX. O século XIX, pessoal, é o século do cientificismo. É no século XIX que começa, então, a criar o processo de disciplinação, de criar a ideia de que as matérias que são estudadas viram disciplina. Por exemplo, a sociologia tem como lógica o seu surgimento no século XIX. A história é bem mais antiga, assim como a filosofia. A história remonta, né, a séculos antes de Cristo, quando Heródoto, aquele pensador grego, foi visto aí como um dos fundadores, o pai da história. Mas temos a ideia de que ao longo dos tempos sempre há uma relação entre as áreas. Quando a gente começa a criar uma disciplinação, ou seja, criar disciplinas, o século XIX cria-se então a ideia de que as coisas têm que ser estudadas dentro do seu espaço de pesquisa. É assim que o positivismo, vimos isso aonde? Em correntes historiográficas, lembra disso? O positivismo, ele é então uma ciência que cria todo o arcabouço para que, por exemplo, a história ficasse empacotada dentro de um mundo de regras próprias dela, assim como a geografia, assim como a sociologia, assim como a filosofia. Isso para a gente citar somente as áreas das ciências humanas, mas sabemos também que tem as áreas das ciências biológicas, como, por exemplo, a biologia, as ciências da natureza como um todo, como, por exemplo, aí, a química, a física, a matemática na sua própria ciência e, obviamente, que as linguagens. Então, pessoal, sabemos que existem as disciplinas, mas a gente não pode relacionar, então, com as outras? Claro que sim. Uma demanda do mundo atual, hoje, falando de um ponto de vista ensino, né, há uma exigência muito grande de que as escolas pratiquem a interdisciplinaridade, que as escolas comecem a conectar os pensamentos. Claro que a gente já criou as grandes áreas, como eu acabei de falar, as ciências humanas, as ciências da natureza, a matemática, as linguagens. Isso já cria blocos de disciplina. Mas a história consegue conectar? Obviamente que sim, pessoal. A história se conecta com tudo, porque é o nome da série. Tudo é história. Pessoal, a história é uma das principais disciplinas que é muito, né, frequentemente concentrada nessa possibilidade de fazer a interdisciplinação. Pessoal, esse professor que vos fala, por exemplo, tem o seu tema de pesquisa lá na universidade, já um tema interdisciplinar. Eu estudei, por exemplo, a migração nordestina vinda para São Paulo. É um tema muito estudado na geografia, por exemplo, a migração. Eu estudei o conceito de território, território migrante, também é um conceito da geografia. E eu usei muitos, né, teóricos aí que falam sobre o ponto de vista, né, do imigrante ou migrante, ou o pensamento de ser, né, um ser, né, em outro estado, que é muito estudado pela sociologia. Eu usei textos, por exemplo, da antropologia urbana, da antropologia também que mexe com as sociedades,
migrantes. Ou seja, o meu próprio tema de pesquisa foi um tema interdisciplinar quando eu falei sobre os migrantes em São Paulo, ou seja, a construção de uma ideia de Nordeste em São Paulo. Então a história, pessoal, ela consegue ter essa possibilidade. É muito interessante quando você pega, por exemplo, o pensamento historiográfico e coloca em outros locais. Na sociologia é muito importante você pontuar os teóricos da sociologia dentro do tempo e espaço, que é o século XIX. Olha a história sendo colocada dentro do tempo para utilizar o pensamento social. Isso já criou uma inter-relação entre história e sociologia. Obviamente, quando você está falando ali sobre, né, olha, identifique então o período da Idade Média Oriental. O conceito Oriente é um conceito geográfico, onde você consegue identificar regiões, locais, países, estados, impérios. Para você então desenhar para que o aluno ou para que o amante da história identifique um território, você está usando o saber geográfico. E aí, então, a relação entre geografia e história é muito presente. Quando nós falamos sobre mudanças de pensamentos de pessoas, sociedades ao longo do tempo, se eu aqui, então, falo para vocês sobre o movimento do iluminismo lá no século XVIII, obviamente que eu estou falando sobre pensadores, os filósofos iluministas. E então a gente vai adentrar um pouco no que foi, então, a filosofia do Rousseau, do Adam Smith, a filosofia então do Voltaire ou do Montesquieu. São os pensadores do iluminismo, eles têm um tempo para acontecer. E ao falar disso, eu estou colocando uma relação entre filosofia e história. Obviamente, pessoal, que quando a gente fala sobre saberes que são técnicos, eu não consigo então pensar a construção das pirâmides do Egito sem imaginar a engenharia daquele momento, da matematização, né? Olha só, quase foi, mas saiu. A matematização, né, daquelas construções, como que a matemática se desenvolveu no Egito Antigo, como que eles conseguiam fazer cálculos milimétricos para poder então fazer aquela construção das pirâmides, e os gregos que desenvolveram tipos de matemática no seu pensamento racional. A matemática é muito pensada na história, ou mesmo os astrofísicos, pessoal, lá do Renascimento, que tentaram e conseguiram, obviamente, derrubar a tese dada da igreja de que a Terra estava no centro do universo, o geocentrismo, e aí vem o movimento do renascimento científico e contrapõe isso dizendo que não, é o Sol, isso é o heliocentrismo. Eu estou falando de astrofísica, eu estou relacionando a história com a disciplina da física, os movimentos que existem no universo. Quando a gente fala de Newton e a sua gravidade, obviamente que a relação da história no tempo. A história vai falar sobre esses pensadores, sobre essas mudanças, vai falar sobre essas concepções de mundo. Então, pessoal, nada melhor do que você pegar essa história e colocar ela dentro das outras disciplinas sem problema alguma. Olha só que interdisciplinaridade muito pontual hoje. Nós estamos falando de uma pandemia, nós estamos falando que dá para estudar do ponto de vista biológico o que é o vírus, o que é a transmissão do vírus, do coronavírus, onde ele nasceu, olha a geografia, onde começou isso, onde se espacializou, lá da China, passou para a Europa. A gente pode fazer então uma matematização disso, as estatísticas de quantas pessoas vieram a morrer, né, com a contaminação do vírus, e depois da vacina, quando isso começou a diminuir. Tudo isso pode ter relações interdisciplinares e a história vai pontuar isso. Olha, a maior pandemia da história da humanidade aconteceu onde? Aconteceu na Europa e na Eurásia durante a Idade Média. E então a gente pode fazer a relação entre biologia e, obviamente, entre a história. A história está presente em tudo, onde também, né, as disciplinas vão então se adentrar. Pensar interdisciplinar, pessoal, é muito importante, né? Essa ideia de criar todas as regras de uma disciplina é um pensamento do século XIX, onde hoje, no século XXI, né, nós já superamos isso, até mesmo com a teoria da nova história, que vê outras nuances. Lembra das escolas dos análises, que nós falamos lá sobre as correntes historiográficas? Abre novas fontes, abre novas possibilidades de entender a história com outros pensamentos. História e interdisciplinaridade. A gente consegue ver aqui na nossa série Tudo é História. Pessoal, já disse para vocês, se gostaram desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. História é vida, história em casa. Essa é a nossa parceria e a gente está retomando a nossa série. Tamo junto. Até mais, galera. Valeu. Tchau, tchau.